Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão e gostaria de falar um pouco hoje sobre leituras espíritas, literatura espírita. Muitas pessoas sofrem porque trazem a mente entulhada de lixo intelectual, de informações ruins, de negatividade, de pessimismo, de medo. As pessoas não se dão conta de que aquilo que alimentam psicologicamente, intelectualmente, passa a habitar o seu mundo íntimo, passa a ser a tela através da qual essas pessoas observam o mundo. O apóstolo Paulo tem uma frase, um pensamento que eu costumo citar muito, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a criatura humana não recicla todo o seu campo intelectual, não modifica o seu paradigma conceitual, sua forma de encarar a vida, a existência, a pessoa humana vai viver infeliz. Então é muito importante que nós busquemos a boa literatura, a literatura que edifica. Hoje vemos as pessoas morando dentro do celular e vendo informações inúmeras sobre todos os assuntos. Tudo bem, devemos nos manter informados, podemos também distrair, descansar com o celular, também pode ser entretenimento, porque o celular reúne tudo, informações, imagens, vídeos e etc. Mas nós não podemos abandonar ou devemos desenvolver o hábito da leitura. Buscarmos a leitura edificante. Quantas obras espíritas, falando mais diretamente para o nosso público espírita, ou se você é católico, evangélico, umbandista, buscar a boa literatura, a literatura que renova o campo mental. Eu leio às vezes um livro, várias vezes, porque eu estou consolidando dentro de mim aqueles elementos espirituais residentes naquela obra. Então, nós precisamos consolidar o reino de Deus dentro de nós. Nós vemos o mundo pelas cores da nossa mente, por aquilo que nós alimentamos em nossa mente. Então, por que não dedicarmos pelo menos meia hora por dia, 20 minutos, a uma leitura edificante? Nós temos tempo para tanta coisa. Tem gente que diz, mas eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade, me dá sono. Sente numa cadeira que não seja tão confortável, né? Não procure ler encostado no sofá. Busque um local onde o seu corpo possa ficar ali, sem relaxar muito, para você focar na leitura. E observe como a prática, né? A dedicação à leitura edificante vai mudando as paisagens mentais e você passa a observar o mundo também com outras cores. Não é viver alienado, você passa a linkar-se psiquicamente, espiritualmente, com fontes, com faixas mais elevadas. Então, o livro espírita, o poder do livro espírita está em acionar dentro de nós elementos celestiais, elementos divinos, elementos do reino de Deus. Quando nós estudamos o Evangelho, a doutrina espírita, os elementos que propõem a evolução intelecto-moral da criatura humana, nós estamos acionando o mecanismo, vamos dizer, elevando a nossa vibração. E aí nós passamos a estar em sintonia com os bons espíritos. Então, as depressões, as energias negativas, né, os quadros mentais de depressão, de angústia, de insatisfação, nós vamos aos poucos renovando o conteúdo do vasilhame mental. Imaginemos um vasilhame com água suja, barrenta. A leitura edificante é como se nós fôssemos colocando nesse vasilhame água limpa, potável. E aí, paulatinamente, essa água vai se misturando à água barrenta, que toda a cultura negativa, desenvolvida, alimentada ao longo, às vezes, de várias reencarnações. E aí nós vamos limpando esse vasilhame até ele ficar totalmente translúcido. E nós enxergaremos o mundo
por essa tela mais limpa, por essa vidraça limpa. Então, a literatura espírita, a literatura de conteúdo superior, vai mudando as paisagens mentais. Dali a pouco a gente pensa diferente, fala diferente, vive diferente. Então, estudar, conhecer para sentir, sentir para viver e conviver. Pensemos nisso. Então, a dedicação, assim como a gente banha o corpo físico 1 ou 2 vezes por dia para mantê-lo limpo, deveríamos banhar a nossa mente nas águas cristalinas da veneranda doutrina dos Espíritos, do conhecimento espiritual superior, para sentirmos a beleza da vida, sentirmos as alegrias do reino de Deus, que está íncito em nós, mas em caráter germinal. A leitura edificante aciona e desenvolve essa centelha divina que é Deus em nós. Então, nos dediquemos à oração, à meditação, à prática do bem e à leitura edificante. A literatura espírita tem um poder incomum em nossas vidas. É acionar o reino de Deus em nós para que possamos transformar as paisagens ainda lúgubres do plano físico da Terra. Dediquemo-nos. Tem gente com tesouro em casa, numa biblioteca espírita, numa livraria, mas que não pega o tesouro. Vamos desencarnar com o tesouro sepulto debaixo dos nossos pés, sem nos darmos conta de que deveríamos estar dedicando mais tempo a essa proposta de iluminação espiritual. O médium Raul Teixeira comentou certa feita numa palestra que a espiritualidade maior tem permitido a evolução tecnológica, por exemplo, para que tenhamos um pouco mais de tempo para os estudos espirituais. Então, o tempo que uma pessoa gastava antes para lavar uma roupa manualmente, hoje tem uma máquina que resolve aquilo em pouco tempo. Mas nós, em vez de dedicarmos o nosso tempo para a edificação espiritual, para a leitura espiritual, nós abraçamos mais serviço para ganharmos mais dinheiro e prosseguimos na materialidade, na horizontalidade da vida, até chegar à desencarnação, que vai chegar para todos nós, e retornaremos ao grande lar vazios de conteúdo, uma vibração baixa, e passaremos aperto e a sensação terrível de tempo perdido, que segundo Chico Xavier é a pior sensação no além, a sensação de tempo perdido. Então não descuidemos, tenhamos disciplina, um horário para sentar, abrir aquele livro e ler. Normalmente as pessoas não têm conseguido, porque a mente já está tão fragmentada, tão acelerada, de tanta coisa na internet, pelo celular e tal, que na hora de uma leitura não consegue focar ali, porque a mente está viciada naquele excesso de estimulação, naquele excesso de estímulos audiovisuais. A leitura também ajuda a mente a desacelerar, sair de beta para alfa. Rosana, eu começo a ler e não consigo. Medite então 5, 10, 15 minutos e aí sim pegue o livro e dedique ali 20, 30 minutos a uma boa leitura para mudarmos a nossa vibração. É por essa transformação que nós começamos a sentir mais satisfação em viver, em trabalhar, em conviver e dedicar a nossa vida ao bem. Não descuidemos, ok? Os bons espíritos se utilizam desses momentos da leitura espírita, da leitura edificante, para também nos ajudar, para que possamos avançar ainda mais na construção do reino de Deus dentro e fora de nós. Deixe aí o seu comentário. Você gosta de ler? Você valoriza a literatura espírita? Ou espiritualista? Você espírita, evangélico, católico? Qual a sua opinião? Ou não, eu não gosto, não pego, não... Por que não faça? Por que não faz um pouco de sacrifício, sacro ofício, trabalho sagrado, para desenvolver mais esse talento na intimidade do seu ser? Por que vamos viver somente dos ombros para baixo, alimentação, sexo e repouso, sem avançarmos na direção, por exemplo, da literatura superior? Meditemos nisso. Tem uma literatura vastíssima, o movimento espírita brasileiro tem muitos e muitos livros. Inclusive aqui no canal nós temos o Clube do Livro Espírita Altos Planos. Entre em contato conosco, o contato está aí na descrição do vídeo, faça parte desse clube. Um livro a cada 2 meses para você poder ter uma literatura de qualidade.
ok? Ou então busque na livraria da sua casa espírita, na biblioteca, sempre tem livros à disposição. Busquemos a boa leitura para elevarmos a nossa vibração. Obrigado por participar aqui do canal. Se inscreva aí se não se inscreveu ainda, bate o dedão aí nesse botão vermelho e vamos estudando juntos. Compartilhe este vídeo. Muita paz.